Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar de Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo a seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Decía então que vamos dedicar este e mais 4 domingos a ler este capítulo 6 de João, que começa com a multiplicação dos pães, mas depois dá um longo discurso sobre a Eucaristia. Então vamos dedicar também nós estes 5 domingos para falar da Eucaristia. Um deles coincide com a Assunção de Maria, mas também Maria tem muito a ver com a Eucaristia. Não preciso repetir a história, vocês conhecem, uma grande multidão, apenas 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplica para todos. Gostaria de destacar um detalhe. João, a diferença de los outros evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, ele os milagres chama de sinal. Diz assim: vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o Filho de Deus", etc. Ele chama sempre os milagres de sinais. ¿Por quê? Porque para João, esses milagres que Jesus fazia, na verdade, eram simbólicos. Realmente ele fazia os milagres, não quero dizer que não. Ele fazia sim, mas eles queriam expressar algo muito mais profundo, algo espiritual. Eles refletiam uma outra realidade maior e mais importante que apenas o milagre físico. E vamos a ir desentranhando nestes domingos que vêm todo este significado a través das próprias palavras de Jesus. Mas hoje, que acabamos de assistir esse milagre, ou escutar esse milagre de Jesus, qual seria, digamos, o simbolismo geral de todo esse milagre? A pergunta poderia ser essa: qual é o simbolismo geral deste milagre? Eu diria assim: tudo o que você... antes de dizê-lo, é uma lei espiritual. Assim como existem leis físicas, assim como existem as leis de natureza, a lei do corpo, a lei da química, a lei da gravidade, etc., existem também leis espirituais. Se eu cumpro essas leis espirituais, eu estarei colaborando com Deus, e não digo que acontece do jeito que a gravidade ou as outras leis da natureza se cumprem, não sempre, mas são leis espirituais que Deus mesmo colocou, e quando nós seguimos essas leis espirituais, Ele faz a sua parte. Digamos que essas leis movem a Deus em nosso favor. E qual é a lei espiritual que está encerrada, em certo sentido, em todo este milagre? Algo muito simples. Tudo o que você coloca nas mãos de Deus,
Ele multiplica. Essa é a lei espiritual. Quando nós nos reservamos, então nós não frutificamos. Quando nos entregamos, quando nos colocamos nas mãos de Deus, como neste caso o menino colocou o pão, Ele o multiplica. Eu gostaria, para esquematizar um pouco nossa reflexão de hoje, seguir o percurso do pão. Vejam o que acontece com o pão. Em primeiro lugar, ele diz que o menino tinha o pão. Vamos colocar os 4 pontos aqui. Em primeiro lugar, o menino pega os 5 pães, os 2 peixes e entrega a Jesus. O pão vai da multidão, dos homens, das pessoas, a Jesus. Em segundo lugar, Jesus tomou os pães e deu graças. Outros evangelistas, Mateus, Marcos, falam e abençoou, que no fundo é a mesma coisa. Em terceiro lugar, Jesus partiu os pães. Aí eu coloquei, isso João não conta, mas todos os outros evangelistas, aí coloquei as citações, eles falam que Jesus partiu o pão. E de fato eram pães muito grandes, precisava partir para distribuir. E finalmente, Jesus distribuiu os pães. Então, primeiro está nas mãos da multidão, passa para as mãos de Jesus, que o abençoa, depois ele parte o pão e finalmente o distribui. Estas 4 coisas são as 4 coisas de as 4 etapas, digamos, nas quais que Deus usa para multiplicar qualquer coisa que você coloca nas suas mãos. Comecemos com o primeiro ponto. Primeiro, o menino entrega para Jesus o pão. Ele coloca o pão nas mãos de Jesus. Este é o primeiro passo. O que você tem que colocá-lo nas mãos de Deus. Lembrem-se que estamos falando aqui de uma lei espiritual. É muito mais que apenas um simbolismo. Isto é assim, porque Deus quer que seja assim. Tudo o que você coloca nas mãos de Deus, Ele multiplica. Você coloca talento, Deus multiplica seu talento. Você coloca energia, Deus multiplica sua energia. Você coloca tempo, Deus multiplica seu tempo. Você coloca qualquer virtude e Ele converte em dons do Espírito Santo, que são muito maiores. Você coloca seus bens materiais, seu dinheiro, e Ele o multiplica também. Agora vou explicar essa parte. Não é que Deus, então o que tem que fazer é colocar aí para eu ganhar muito dinheiro. Não, porque também está o último ponto, que é distribuir. Mas efectivamente as pessoas generosas que sabem colocar as coisas nas mãos de Deus e são generosas, Deus les multiplica. Nunca les falta, mas não para usufruto pessoal, mas precisamente para compartilhar. E Deus também multiplica, nesse caso, as riquezas, os bens materiais, porque todo o que colocamos nas mãos de Deus, Ele multiplica. Multiplicar, a multiplicação, foi Deus que inventou. Deus é o inventor da multiplicação e Ele adora multiplicar tudo o que nós colocamos nas mãos dele. São Paulo também fala muito desta lei e ele usa várias imagens, eu diria, nas suas cartas, perdão. Ele fala de 3 imagens em particular quando ele está falando aqui desta multiplicação, desta entrega, perdão, da entrega que nós temos que fazer a Deus. Isto não é fácil, eu sou consciente. Entregar muitas vezes dá medo. Será que vai? Porque nós não aprendemos a confiar em Deus facilmente. Mas você precisa entregar, porque todo o que você entrega a Deus, Ele multiplica. E São Paulo usa 3 imagens. Primeiro usa a imagem do soldado, depois usa a imagem do atleta, agora que estamos com as Olimpíadas de Tóquio, não? E em terceiro lugar, usa a imagem do agricultor. E você verá como realmente ele nos inspira e ele nos convida a colocar nas mãos de Deus e a colocar com generosidade. Primeiro, a imagem do soldado. São Paulo diz na segunda carta a Timóteo, ele diz assim: participa de meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Está falando para Timóteo, seu discípulo. Participa de meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus. E agrega: nenhum soldado em serviço se permite envolver-se nos negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. O que temos que aprender desse soldado que Paulo usa como imagem? Isto: o soldado está disposto a dar tudo por seu rei, até a vida.
por que coisas você está disposto a dar a sua vida? Jesus dizia, ninguém tem amor maior que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Jesus mesmo entregou sua vida por nós. En isto de entregar a vida, de colocar nossa vida nas mãos de Deus, quanto nós estamos dispostos? Ou nós colocamos condições, ou nós nos reservamos para nós mesmos a nossa própria vida? Estamos dispostos a sair de nossa zona de conforto? Já não falo de entregar a vida, só isso, sair de nossa zona de conforto. Estamos dispostos a renunciar a nossos gostos, a nossos caprichos, a nossos desejos, a nossos pecados? O que estamos dispostos a dar por nosso Rei, que é Cristo? Um soldado, como coloca Paulo e fala para Timóteo, compartilha comigo os sofrimentos. Você é um soldado, não pode voltar para trás quando encontra problemas, dificuldades. Entregue tudo. Essa é a primeira imagem que usa Paulo. A segunda imagem é a do atleta. Aqui ele fala disto na primeira carta aos Coríntios. E ele diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Interessante essa expressão. Não correr de qualquer jeito. Eu imagino, agora que estamos vendo estas Olimpíadas, não? Eu imagino esse corredor, esse atleta que está na linha de saída esperando escutar o disparo para sair correndo e pensando, eu aqui vou dar tudo, eu vou colocar tudo o que está, todas as minhas forças, tudo. É agora que eu tenho que ganhar. Não basta correr de qualquer jeito, como fala Paulo. Eu tenho que correr de um jeito que eu vou ganhar sim. Como você corre a corrida de sua vida? Como você entrega de qualquer jeito ou pensando, esta é a oportunidade, a única vida que eu tenho para ganhar a vida eterna? Como você corre a sua própria corrida? Eu acho que também o atleta nos dá uma grande lição. Nós temos que correr como quem vai ganhar. E Paulo continua um pouco mais, na mesma carta, no mesmo parágrafo, incluso um pouco mais para frente, continua falando assim: portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, isso que está falando Paulo é o que nós na Igreja Católica, toda a vida, sempre nós falamos disso, é a formação do caráter, firmeza, fortaleza contra as dificuldades, contra as provações, ser fortes, seguir para frente. Então, nós precisamos disso. Como o atleta, treinar, entregar, sofrer. Lembra-se aquele que no pain, no gain, não? Então, assim, como o atleta. E a terceira imagem é a do agricultor. Isto é a segunda carta aos Coríntios. Aí Paulo nos diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Deus ama quem dá com alegria. O agricultor sabe muito bem isto. Ele sabe que se a semente fica guardada no celeiro, ela não vai produzir nada. Precisa entregar, entre aspas, a semente à terra. Ela tem que cair na terra, ela tem que morrer para que depois pueda nascer de novo e dar muito fruto. Então, este é o primeiro passo. O pão passa da multidão a Cristo. E isto mesmo nós temos que começar. Tudo começa com nossa generosidade. O que você está disposto a dar a Cristo? Ou melhor, ao contrário, o que você não está disposto a entregar? Muitas vezes queremos estar perto de Deus, queremos seguir Jesus, mas certas coisas, certos hábitos ruins, talvez que eu tenho, isso não. Isso Deus vai ter que aceitar-me tal como eu sou, porque eu tenho meus defeitos, não sou perfeito. Não. Você tem que ser como o atleta, você tem que ser como o soldado, que está disposto a deixar tudo. Tem que dar a vida. A entrega tem que ser total, porque é assim que Deus vai aceitar esse dom, o dom de sua vida. E lembre-se, todo o que coloca nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar.
O segundo passo é que o pão é tomado por Jesus e é abençoado. Ele dá graças, não? Ou lo abençoa. Realmente, quando nós nos entregamos a las mãos de Deus, nós experimentamos alegria, experimentamos paz, experimentamos liberdade. Já não estou preocupado com tantas coisas. Agora, minha confiança está no Senhor. Ele é meu. Não sei o que vai acontecer no futuro, não sei o que vai acontecer amanhã, inclusive, mas eu sei que Deus está comigo, porque eu me entreguei a Ele. Então, Ele me abençoa e me abençoa especialmente com alegria, com paz, com liberdade, com um coração cheio de gratidão. E quando eu tenho gratidão no coração, eu consigo enxergar a vida com muita mais simplicidade, com muita mais alegria. Coisas simples me dão alegria. Por quê? Porque eu vejo o lado luminoso de todas as coisas. Ter um coração com gratidão é um dom de Deus. Tudo isso faz, quando eu entrego a minha vida, Deus me abençoa. Sabem, este é um conceito difícil de compreender para nós. Nós estamos muito acostumados de que na vida tudo tem que ser ganho. Tudo nós temos que lutar e esforçar-nos. Tudo nós temos que merecer. Essa é a cultura que nós vivemos. Nós temos expressões como esta: bom demais para ser verdade. Você já escutou essa expressão, não? Não acreditamos nas coisas que são gratuitas. Não, não, não. Bom demais para ser grátis. El outro dia me falava alguém: ah, padre, encontrei um jeito na internet que você ganha milhares sem fazer nada. Duvido. Isso deve ter alguma armadilha aí atrás, alguma coisa. Isso não existe, não? Ou também dizemos: padre, eu prefiro ganhar dinheiro ao jeito velho, não? Trabalhando duro. É assim. Ou o que dizia antes, não? Sem sofrimento não tem progresso. No pain, no gain. Não? E assim por diante. Nós usamos muitas expressões, não? Quem madruga, Deus lhe ajuda. Outra expressão. Sempre a ideia é essa. Se você quer algo, você tem que suar. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. E isso é verdade na vida humana. Só que com Deus não funciona assim. Ele nos dá, não porque nós tenhamos feito muitas coisas, muitas obras. Quando nós confiamos em Ele, quando nós entregamos nossa vida a Ele, Ele nos abençoa. Ele nos preenche de bênçãos e preenche de dons, porque Deus quer dar. Porque a generosidade de Deus não está baseada em nossa fidelidade, mas na fidelidade dEle. Porque o amor de Deus não está baseado em nossa correspondência, mas no próprio amor de Deus, na natureza de Deus, não em nossa natureza. Então Deus nos dá. Quando nós damos nossa vida, Ele, a primeira coisa que faz é nos abençoar. E nos abençoa de dois jeitos. Um texto aqui da carta aos Efésios que eu coloquei. Dice Paulo a los Efesios: pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Isto não vem de nós, é um dom que Deus nos dá, um presente. Deus nos ama e Ele nos quer abençoar. Por isso, volto ao primeiro ponto. Entregue sua vida a Deus. Senhor, aqui estou tudo. As minhas fraquezas, também as minhas fraquezas, porque Ele vai tomá-las. É igual que o pão, vai abençoá-la. E Ele, como dizia, nos abençoa de dois jeitos: através da graça e através da misericórdia. Sabe qual é a diferença entre a graça e a misericórdia? A graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos. Isso é uma graça. Deus me dá algo que eu não podia ter comprado, nem ganho, de jeito nenhum. A misericórdia é o contrário. Deus não nos dá aquilo que sim merecemos, ou seja, o castigo. Então Deus nos abençoa continuamente com a graça, com dons, um tras outro, quando nós confiamos em Ele. E também com a misericórdia, não punindo, não castigando. Para aqueles que acreditam em Cristo, não há castigo. O amor de Deus é muito grande. Em todo caso, são nossos próprios pecados os que nos alcançam cedo ou tarde e nos fazem sofrer. Mas Deus não quer castigar, apenas quer nos abençoar. É isso que Ele faz. Isto me faz pensar em qual é o nosso conceito de Deus. Alguns têm um conceito de Deus
Como se Deus fosse um pai super exigente que você não consegue contentar nunca, satisfazer nunca. Para outros, Deus é como Papai Noel, né? Aquele velhinho que tem uma lista de todas as crianças, as boas e aquelas ruins. E quando vai dar um presente, olha 2 vezes a lista, a ver se essa criança se comportou bem ou não se comportou bem. Para outros, Deus é como o gênio da lâmpada, ou seja, aquele que está sempre disposto a cumprir os meus desejos. Não, Deus não é um pai super exigente, Deus não é um gênio da lâmpada, não é Papai Noel. Não, Deus nos ama, é um Deus todo-poderoso. O que mais Ele quer é que nós cresçamos, que nós amadureçamos. Então Ele vai usar todo o seu amor, sua sabedoria e as circunstâncias da vida para fazer-nos crescer. Mas esse crescimento é precisamente para que nós demos muito fruto, para que nós possamos multiplicar com muito fruto toda a nossa vida. Então, essa é a segunda coisa que Deus faz, ou que o pão faz, não? Primeiro recebe o pão, entrega o pão a Jesus, aí Jesus pega, Ele abençoa o pão e depois o que Ele faz? Ele parte o pão. Jesus pega o pão que lhe deu ao menino e o parte. Esta é a parte difícil, quando Jesus decide partir também o nosso pão. E como Ele faz isso? Ele faz de muitos jeitos. Às vezes, pode ser um filho. Esta semana falei com uma senhora que está sofrendo muito por causa de uma filha. Então, às vezes Deus, a vida dela era perfeita, ou parecia perfeita, e agora, que sofrimento tão grande, por causa do filho. Então, às vezes Deus nos parte. Eu acho que mais que às vezes, Deus sempre, a vida sempre nos permite passar por provações e dificuldades. Quando uma criança nasce, a única coisa segura depois de nascer é que vai sofrer e que vai morrer. Essa é a vida humana. Não quero ser pessimista, eu sei que a vida é bonita e tem muitas coisas belas, mas também é verdade que isso é a nossa condição. Deus, como digo, pode ser um filho, mas pode ser também saúde. Esta semana, aí está no canal do Instituto Católico de Liderança, está uma live que fizemos quinta-feira. Aí vemos um médico que é um médico muito bom, um médico muito santo. Ele ajuda tanto, tem uma fé tão grande. Ele serviu a Cristo toda a sua vida. Agora, ano passado, sofre de Covid. E aí ele contava o testemunho, muito bonito. Assistam aí no canal do Instituto Católico de Liderança. Mas aí ele dizia, eu estava seguro que Deus faria um milagre comigo. Então, não me preocupava. Mas aí começou a aumentar, o vírus foi tomando conta do pulmão. Ele, como médico, não apenas sofria da doença, ele acompanhava todos os indicadores da doença. O oxigênio na sangue e toda a coisa, não? E ele se dava conta. E eu pedia, não, agora vou orar, Senhor, me tem que ajudar. E então dormia esperando que na manhã seguinte estaria melhor, porque Deus escutaria suas orações. Eu fiz tudo certo, então Deus me tem que abençoar. E aí, ao dia seguinte, amanhecia pior. E então decía, começou a desesperar-se, começou a ficar bravo com Deus. Senhor, eu faço tudo certo, eu oro, eu rezo, eu ajudo, eu vou à missa, faço tudo certinho. E você não faz nem sequer esse milagre para mim, de eu curar-me do Covid, quando tanta gente se cura tão facilmente. E as coisas ficavam cada vez pior. Tive que ser internado no hospital, cada vez mais. E ele ficou desesperado, até que um momento ele pensou que ia ter que ser entubado, que a coisa ia chegar a ser muito grave. E então ele pensou assim, Senhor, olha, eu não sei o que, talvez chegou a minha hora, eu não sei. Mas se é assim, Senhor, tudo bem, eu aceito também isso. E então entregou, estava muito aferrado à sua fé e às suas coisas, de que Deus curaria ele. Mas aí, nesse momento, ele falou, Senhor, tudo bem, que seja a tua vontade. Dormiu e ao dia seguinte começou a melhorar. Quem sabe? Às vezes Deus quer que nos entreguemos nossa vida, nos entreguemos os apegos. Também isso foi
uma lição de amadurecimento espiritual e de crescimento. Hoje está ótimo, está muito bem, ele curou 100%. Mas, olha, nós temos que entregar a Deus as coisas e Ele nos abençoa. Mas Ele nos parte. Quando nós nos sentimos muito seguros, quando nós pensamos que já tudo está superado, então Deus permite essas coisas, porque se Ele não te parte, como nós fazemos na missa, o Padre sempre pega a hóstia e, por certo, Ele repite as mesmas palavras. Tomou o pão, deu graças, olhou para o céu, deu graças, partiu e deu a seus discípulos dizendo. Nós dizemos essas palavras na Eucaristia, ou seja, essa multiplicação dos pães, esse percurso que faz o pão, tem uma clara mensagem eucarística, não? Mas é essa a lei da vida, é essa a lei espiritual que rege nossa vida espiritual, nossa vida interior, nosso relacionamento com Deus. Então, olha, diz Jesus no Evangelho de João, em verdade vos digo, ou vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Queremos que Deus multiplique nossa vida, deixe-se partir. Deixe que Deus parta esse pão, a sua vida. Às vezes, não em um pedaço, em muitos pedaços, porque depois de partido, Ele pega todos os pedaços e faz um belo mosaico. Agora, ao jeito de Deus, não ao nosso jeito. Eu me lembro muito quando era criança, essas coisas que eu penso agora eram sinais, não, da vocação, mas eu nesse momento estava muito longe de pensar na vocação sacerdotal. Tinha, não sei, 14, 15 anos, mais ou menos. Eu ia à missa com minha família. E aí, então, na paróquia onde eu assistia, cantavam muito um canto, o coral, não? Cantavam um canto em Chile, que dizia assim: deixa-te queimar se queres alumbrar, iluminar, não? Se você quer iluminar, deixe-se queimar. Meu Deus, eu ficava muito impressionado, me impactava muito essa frase. Eu me sentia muito interpelado. Ainda, como digo, sem saber por que essa frase me impactava tanto. Mas é assim que Deus nos parte. Como falei que às vezes pode ser a saúde, pode ser um filho, pode ser um matrimônio, pode ser uma situação econômica. Talvez nunca vencida, nunca uma pobreza nunca vencida, um trabalho, uma carreira que não termina de decolar. Não sei, mas Deus nos parte. É preciso para poder, como diz aqui no Evangelho de João, poder dar muito fruto. Se você quer que Deus lhe multiplique, então você tem que deixar-se partir. E Pedro, na sua carta também, ele diz assim: ainda que agora por um pouco de tempo estejais contristados por várias provações, lembrai que é para a prova de vossa fé. Deus faz isso para provar nossa fé. Mais, diz Pedro, mais preciosa do que o ouro provado pelo fogo. Ou seja, Deus vai permitir essas provações e esses sofrimentos porque elas são bons para nós. Nós crescemos através, amadurecemos, estamos mais livres, mais desprendidos. Então, Deus, o que temos que fazer quando Ele nos parte? Permanecer firmes, permanecer firmes, permanecer firmes em meio da tentação, permanecer firmes quando estamos cansados e quando achamos que já estamos a ponto de jogar a toalha. Às vezes na vida não é a tentação é muito dura, mas às vezes é esse momento no qual você já lutou e não conseguiu e chega o cansaço, chega a vontade de desistir. Aí você tem que permanecer firme, não desistir. Deus sim te prova, como diz Pedro, não? Somos contristados, sim, mas lembre-se que é uma prova de nossa fé. Ele vai terminar abençoando se você não deixa de confiar e permanece firme. Pode ser que te prove também nos momentos de sofrimento. E finalmente, o pão, este é o quarto ponto. Jesus pegou o pão que foi dado por el menino, aí ele o abençoou, lo partió e depois lo distribuyó. Esto também é um símbolo de nossa vida. Nossa vida não é sobre nós. Quando eu quero viver a vida só para mim, buscando a minha felicidade, buscando a minha realização, a minha satisfação, o que eu quero fazer, e aí ficamos pensando como se toda a vida
fosse sobre nós, tratasse de nós. E não é sobre nós. A vida, nossa vida, é sobre uma missão que Deus te deu. A vida, você está aqui não por você, mas para cumprir uma obra, para fazer algo em favor de alguém, para colaborar com Cristo na salvação da humanidade. Aí, de um jeito concreto que cada um tem que descobrir. Quando nós não enxergamos a vida desse jeito, nós ficamos dando voltas, não encontramos a saída, não encontramos a felicidade e não chegamos a dar fruto. Deus gosta que nos criou tudo, óbvio, para amá-lo, para servi-lo, para identificar-nos com Cristo. Esses grandes, digamos, propósitos são comuns para todos os cristãos e para todo ser humano. Mas também temos uma missão. A vida nossa trata sobre outros, não sobre nós. E fazendo isso, nós vamos a encontrar o verdadeiro propósito e vamos a sentir nosso coração verdadeiramente feliz e realizado. Eu diria que nossa vida é como um filme, não? Só que nesse filme você é o protagonista, sim, você é o ator, mas você não é o diretor. Você não é o produtor. Você tem um diretor que te fala, faça isto, faça aquilo. Aí fica com você. Você pode fazer ou pode não fazer. Se você não faz o que diz o diretor, acho que o filme vai ser um fracasso de bilheteria, não? Se você faz o que Deus quer, o que Ele é o diretor, então você vai ganhar um Oscar, vai ser um leão de ouro, não sei, esses prêmios, não, do cinema, porque Ele é o melhor diretor, mas precisa que nós sejamos dóceis à vontade dele e saibamos realizar em cada momento o que Ele nos pede. Então, que diz al final o Evangelho, que quando distribuíram o pão, Jesus depois falou, recolhei todos os panes, e eram 12 cestos. Efetivamente, quando Jesus faz as coisas, quando Jesus faz um milagre, o faz com abundância, o faz com generosidade, o faz com uma grande plenitude. Quando a sua melhor chance de ser feliz, a sua melhor chance de ter uma vida fecunda, cheia de fruto e de realização profunda, é entregá-la a Deus, seguir a Deus, deixar que Ele te abençoe, mas também deixar que Ele te parta, porque então nós vamos dar muito fruto. Estamos prontos para ser partidos por Jesus? Como nos custa, como nos ficamos bravos, como culpamos a Deus, como nos revoltamos, como nos afastamos dEle. Eu vejo tanto isso, mas é precisamente através dessas provações e dificuldades que nós encontramos a verdadeira felicidade e a realização profunda. Gostaria de terminar com um texto também de São Paulo, da segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada. Olha, Deus é poderoso. Ele pode fazer, a fim de que em todas as áreas da vida, olha que interessante, não apenas no âmbito espiritual, em todas as áreas de sua vida, emocional, sentimental, material, enfim, em todas. Em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Ou seja, se nós sabemos seguir a Cristo, ser fiéis a Cristo, nós vamos terminar fazendo muitas boas obras, e nisso nossa vida vai ser fecunda. Ele vai nos abençoar. Sabem, lembro que quando eu tinha 22, quando eu entrei no seminário, mas essa ideia de o que eu tenho que fazer para que minha vida seja ao mais plena possível, o mais fecunda possível, e eu possa dar a maior quantidade de fruto, onde eu vou viver a melhor vida possível. Eu pensava assim, e eu dizia, tem que ser no caminho do sacerdócio. Eu não queria, eu me resisti muito a esse chamado interior. Mas essa ideia me ajudou. Eu pensava, olha, em qualquer outro lugar, eu vou estar buscando as minhas coisas. Em troca, se eu entrego isso a Cristo, eu entrego a minha vida a Ele, Ele vai saber guiar-me pelos caminhos que Ele sabe e vai multiplicar a minha vida de um jeito que em outra parte eu vou poder encontrar. Minha mãe, inclusive, falando com ela pouco tempo atrás, como um par de meses atrás, ela me dizia que ficou também muito preocupada quando eu fui ao seminário, não? Mas me contou faz pouco tempo que me dizia, Rodrigo, eu entendi que você só seria feliz se seguia esse caminho.
E eu acho que isso é verdade. Eu me sentia assim. Eu não podia voltar ao mundo, continuar os meus projetos, minhas coisas, porque eram só meus, não eram de Deus. E eu sabia isso. Aí eu deixei, entrei no seminário, segui esse caminho de Deus, mas tem sido um caminho longo, já há muitos anos de lá para cá. Tem sido um caminho não ausente de muitas contradições, mas eu sei que Deus já me abençoou muito e sei que ainda Ele tem grandes coisas reservadas para mim e que a minha vida vai ser mais fecunda e vai dar mais fruto se eu permaneço seguindo o caminho de Jesus, se eu sou fiel, mesmo em meio de provações e dificuldades. Quando Deus nos parte, quando Ele permite essas coisas, é porque Ele quer nos abençoar mais e porque quer que nossa vida dê ainda mais fruto. Que assim seja.